Bom, tomara que seja esse, Rodrigo. O seguinte, gente, então, me pediram 3 dúvidas da lista de exercício. Foram os exercícios o 5, o 6 e o 7. Deixa eu ver aqui, eu vou resolver primeiro o 6 e o 7, depois eu volto para o 5, ok? O 5 é um pouquinho mais complicado, eu resolvi fazer o 5 e o 6 primeiro, que são bem semelhantes. Então, vamos ler o enunciado desse problema aqui. Uma bateria descarregada é carregada através da conexão com uma bateria carregada de outro carro com cabos de ligação direta, como mostrado na figura. Se a resistência da bateria carregada, cuja tensão é V1 igual a 6,70 volts, é R1 igual a 1,46 × 10⁻² ohms, na bateria descarregada, cuja tensão é V2 igual a 7,84 volts, é R2 igual a 1,48 ohms. E no arranque, é R igual a 4,99 vezes 10⁻² ohms. Qual a corrente no arranque? Na verdade, esse exercício não é uma bateria carregando a outra, não. Você está ligando ambas as baterias em paralelo para você conseguir carga suficiente para ligar o veículo. O que vai carregar a bateria depois, no fim das contas, é o próprio alternador do carro, ok? Então, no fim das contas, se você faz essa ligação em paralelo de baterias, você precisa deixar o carro ligado um tempo para que a bateria fique com carga, ok? Porque se fosse carregar a bateria com bateria, ia demorar bastante. E você quer ligar o carro na hora, né? Não quer ficar esperando as baterias carregarem. Então, ele coloca essa imagem no exercício, mas ela não tem nada a ver, no fim, com os dados do enunciado. Os dados do enunciado, para variar, ele escolheu faixas não muito felizes aqui, né, de V1 e V2. Parece, no fim das contas, que a bateria que está carregada tem menos tensão, que não é o que acontece normalmente. Então, aqui, o que vocês veem no enunciado do exercício é 12 volts e 10 volts, que seria algo mais parecido com a situação real de uma bateria descarregada de carro e uma carregada de carro, ok? A carregada normalmente tem perto de 13 volts e descarregada ela baixa disso. Chegar a 10 é bem difícil, mas pode chegar, né? Bom, mas vamos resolver com os dados né, no enunciado, obviamente, e assim a gente obtém o que a gente tem interesse. Então, o que está acontecendo nesse problema aqui? Vamos olhar com calma. A gente tem 3 malhas de Kirchhoff aqui. A gente só precisa usar 2. Em geral, a gente não precisa usar todas as malhas. Então, a gente tem essa malha à esquerda aqui. Deixa eu com o mouse, que parece melhor. Então, tem essa malha aqui da esquerda. Tem essa malha aqui da direita. E teria a malha externa aqui, que seria a terceira. Mas essa malha externa a gente não usa no fim das contas. O que acontece? A gente tem, então, uma corrente I1, que vem daqui, uma corrente I2 para cá e uma corrente I3 para cá. A primeira coisa que a gente faz é analisar nessa junção. Então, é sempre bom analisar as junções, ok? Nas junções, se você somar as correntes de uma junção, isso tem que ser igual a 0, ok? Então, I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual a 0. Desculpa, que eu errei o sinal. Já comecei mal, gente, desculpa. Então, na verdade, o que a gente pega, a corrente que está entrando na junção, o sinal é positivo. As correntes que estão saindo da junção têm sinal negativo, ok? Tem no livro, se vocês verem, ele mostra algo assim, como se fossem 2 caninhos saindo de um cano só. Ele mostra algo desse jeito aqui. Então, o que vem daqui tem sinal positivo. E o que vai para cá tem sinal negativo, ok? Entrada é positivo, saída é negativo. É assim que a gente analisa as junções. Então, aqui a gente tem que o I1 então, é igual ao I2 mais I3. O que faz todo sentido, né? No fim das contas, entra uma corrente aqui, I1, e se divide entre essas duas I2
e 3. Então, aqui a gente pode montar um sistema de equações desta malha aqui, ok? E desta malha aqui. E a gente usa também essa equação que a gente acabou de utilizar, de analisar as correntes na junção. E a gente vai cair em sistema de equações lineares. Basicamente, quase tudo com lei de Kirchhoff, a gente vai cair em sistemas de equação lineares, ok? Obviamente, você pode cair também em equações diferenciais, mas antes da gente começar a botar capacitor, você pensa que é sempre sistemas de equações lineares. Aí, com capacitor, a gente vai ter também termos que são derivados da carga, tudo mais, e aí a gente acaba caindo em equações diferenciais. Então, como é que a gente monta esse sistema? Vamos olhar aqui. Eu vou nomear esses como V1, V2, R1, R2 e aqui um R3, ok? Eu vou resolver algebricamente para ficar uma equação geral que vocês possam aplicar em qualquer um dos seus problemas. Então, o que temos aqui? Vamos olhar essa primeira malha aqui, então. Essa primeira malha que a gente tem basicamente isso aqui é a resistência da própria bateria, ok? A gente até faz esse tracejado aqui para dizer que é uma bateria, uma fonte bateria ou o que for, com uma resistência intrínseca, uma resistência interna dela. Então a gente tem, vamos olhar esse V1 menos, então, aqui vai ser o que a gente vai perder com esse resistor, que é o R1, vezes a corrente I1. Então lembrando que a gente tem I1, aqui a gente já tem I2, e aqui a gente tem I3. Então, nessa parte aqui a gente tem I1. Então ficamos com esse 1 aqui. Menos agora, então, o termo desse resistor aqui, que é a resistência R2 menos I2, porque aqui a corrente que passa por ele é essa corrente I2. Então, dessa maneira, deixa eu ver se eu não errei aqui o meu... Acho que eu errei tudo aqui. Deixa eu pensar. Ah, não. Estou fazendo uma análise... Mas vamos lá. Então essa é a malha... Essa malha 1. Ok. Eu posso usar também a análise dessa malha 2. Então essa malha 2, a gente vai ter... Então vamos olhar aqui. A gente tem o I3 e o R3. A gente tem aqui uma V2. Vamos começar pelo V2. Esse aqui dá V2 menos... Agora esse R2 I2. E aqui menos o R3 I3. Ok? Isso igual a 0. No fim das contas, eu fui fazendo aqui de cabeça e não olhei na anotação, mas eu não estou interessado em saber qual que é a corrente nesse R2. Então, o que eu estou interessado é saber a corrente desse aqui, que ele quer saber qual corrente no motor de partida do carro. Então, eu posso analisar essa malha de fora aqui. Okay? Então, vamos fazer esta malha aqui. Como é que é essa malha de fora? Então, vai ter o V1 menos o R1 e 1. E agora aqui a gente passa reto e vem para essa aqui, que é o R3 e 3. Menos o R3 e 3. E aqui não tem mais nada, então fica igual a 0. Então essas são as 3 equações da nossa malha aqui. O V2 entra. O V2 está aqui, ó, ok? Mas no fim das contas, se eu olho então para essa malha aqui, eu tenho V2.
se eu olho para essa malha aqui, essa malha aqui está errada, na verdade. Então, como eu fiz, eu acabei não olhando a minha anotação, na verdade eu não vou olhar para a malha 1. Malha 1 teria que entrar o V2, sim. Como o José comentou aqui. Então, o que eu fiz, eu atropelei as coisas aqui e fiz bobagem. Mas a malha 1 seria... Então, só para deixar claro, essa malha aqui que a gente não vai usar, ela seria V1 menos R1 e 1 menos R2 e 2 mais V2. Isso igual a 0, tá? Mas aí tem muitos termos, isso é uma malha mais complicada da gente mexer, a gente não precisa dela. Desculpem ter feito esse engano aqui. Então, a gente vai usar a malha externa e a malha da direita. Isso, a gente cai então nessas duas equações, que só tem 3 termos cada uma, é mais fácil da gente resolver. E o que a gente pode usar já de início então, vamos pegar essa equação aqui, que tem esse I1, que a gente pode dizer que é igual a I2 mais I3. Dessa maneira, a gente vai ficar com duas equações de duas variáveis, que a gente vai ter I2 e I3 como variáveis, ok? Então, a ideia é que com a equação da outra malha eu também podia ter resolvido, eu ia ter 3 equações, 3 variáveis, mas aí já é um sistema 3x3, já é mais difícil da gente... Se puder cair no sistema 2x2 é mais fácil. É mais fácil eu usar aqui I1 é igual a I2 mais I3, como eu achei analisando a junção no slide anterior, e resolver assim. Mas eu também podia resolver com as 3 malhas, ok, gente? Então, no fim das contas, a gente pode ter mais equações que variáveis nesses sistemas. E você vai, então, por isso, ter mais que um jeito de resolver esses problemas de malha de Kirchhoff. Então, vamos pegar essa equação, substituir esse I1 como sendo I2 mais I3. Isso menos R3, I3 igual a 0. Perfeito. Agora a gente pode começar a manipular e vamos isolar uma das duas correntes, ok? Eu vou, então, fazer a distributiva aqui. Eu fico com V1 menos R1 e 2 menos R1 e 3 menos R3 e 3. Isso igual a 0. Então, eu já posso colocar em evidência tudo que tem o I3. Então, vamos deixar aqui V1 menos R1 e 2 menos, aí eu coloco R1 mais R3 vezes I3. Então, perninha do 3 aqui. Isso é igual a 0. Então, agora estamos ficando com uma cara mais clara do que a gente vai fazer. Então, vamos isolar esse R1 e 2. Então, R1 e 2. Então, pensa que você passou R1 e 2 para cá, e eu só inverti o lado esquerdo com o direito da equação. Então, fica V1 menos R1 mais R3 e 3. Então, o I2, agora eu passo o R2 dividindo para o outro lado, vai ficar como V1 sobre R1 menos R1 mais R3 dividido por R1 e 3. No exercício que você está fazendo, você já pode substituir os números antes, para ir não tendo que carregar tantos termos como eu estou carregando aqui. Ok? Então, ótimo. Agora a gente tem o I2 escrito em função do I3. E a gente pode substituir, então, nessa equação aqui. Assim, a gente resolve ela para I3. Façamos isso, então. Substituindo naquela equação, a gente tem V2 menos R2, agora, vezes o meu I2. Vai ser V1 dividido por R1 menos
R1 mais R3 dividido por R1 e 3 menos R3 e 3 igual a zero. Perfeito? Então, agora temos só I3 e a gente tem que basicamente isolar o I3 para encontrar ele em função das resistências e diferença potencial das duas baterias. Então, colocando tudo que tem I3 em evidência, a gente fica com esse R2 aqui, já fazendo a distributiva. Vou fazer um passo antes aqui para não complicar, senão depois eu me perco. Então, isso aqui vai dar R2 dividido por R1 vezes o V1. Então, multipliquei esse termo. Agora, eu multiplico o segundo termo aqui. Então, menos com menos dá mais. Isso aqui vai dar R2, R1 mais R3 dividido por R1 e 3. Aí, menos o R3 e 3 igual a zero. Então, agora sim, vamos botar em evidência tudo que tem o I3. O I3 foi esse termo de R2, R1 mais R3 dividido por R1 menos R3. Então, isso é tudo que está multiplicado por I3. E agora, passando para o outro lado, tudo que não tem o I3, a gente fica, então, com R2 dividido por R1, V1 menos V2. Agora, a gente pode passar este parênteses para a direita, a gente vai acabar, então, com R2, R1 mais R3 dividido por R1 menos R3, isso tudo elevado a menos 1, vezes o que já tinha, então, no lado direito, que é R2 dividido por R1, V1 menos V2. Então, ajuda bastante a gente já substituindo os números das resistências, das diferenças potencial, mas eu resolvi fazer literal para vocês também testarem se funciona nos seus exercícios, ok? Então, agora vou substituir os valores dados nesse exercício. Para esse exercício, deixa eu passar para a próxima página. A gente tem um R1. Só um pouquinho. Bela? Fica quietinha, Bela. R1 é igual a 1,46 vezes 10 na menos 2 ohms. O R2 é igual a 1,48 ohms. E o R3 é igual a 4,99 vezes 10 na menos 2 ohms. 4 ficou ruim. Então, o V1 é igual a 6,70 volts e o V2 é igual a 7,84 volts. Tiago, eu calculei R1 quando eu tentei, por isso errei. Esses exercícios eles têm maneiras diferentes de fazer, então, no fim das contas, tem que tomar cuidado. Tem que ter bastante cuidado nesses exercícios. Vocês viram, eu fiz de um jeito, aí eu não olhei minha anotação, fui fazer aqui, já comecei a fazer de outro, que ia dar bastante trabalho a mais. Então, é bom. Mas isso com prática você vai sabendo qual o caminho mais rápido. Só com prática, não tem outra maneira. Então, ok, agora vamos substituir os valores numéricos naquela equação que a gente achou para I3. Eu já coloco ela parcialmente resolvida aqui, que dá um I3 que é igual... Então, aquele termo que estava dentro da menos 1, a primeira parte dele, que era aquela fração grande, fica 6,538 menos 4,99 vezes 10 na menos 2, tudo isso elevado a menos 1. O segundo termo, então, dá 679,178 menos 7,84. Então, isso aqui
vai dar 0,1541 vezes 671,338, que no fim nos dá 1,3, que é igual a 103,45 ampere. Então, aqui eu não copiei as alternativas, infelizmente. Mas essa vai ser a corrente, então, no motor de arranque, ok? Que em inglês se fala starter. Mais prático o termo em inglês, mas tudo bem. Motor de arranque a gente entende. Motor de arranque é o motor que faz ligar o carro, ok? Então, assim você consegue ligar seu carro e vai ter essa corrente. E as correntes no motor de arranque costumam ser grandes mesmo, ok, gente? Apesar dos valores dados aqui nesse enunciado não fazerem muito sentido, em geral, são grandes esses números. Ok. E então, ele vai para o... eu nem coloquei o enunciado do próximo exercício, mas no próximo exercício, aí sim, ele pergunta qual que é a corrente I2 aqui, que seria... deixa eu ver, ele pergunta qual corrente I1. Qual corrente nessa bateria viva, ok? Mas eu vou determinar... deixa eu só... Não, ele pede a I2 mesmo. Ele pede a I2, mas eu vou determinar tanto a I1 quanto a I2, porque a gente já... Tendo duas correntes, a gente sabe qual é a terceira, ok? Ele quer saber, então, qual a corrente nessa bateria morta. Para ter uma ideia do quanto ela está dando de corrente para o sistema e quanto a bateria que está viva, né, que tem carga, está dando de corrente. Então, vamos fazer. A gente tem, lá no início, lembra que eu determinei que o I2 era igual a V1 dividido por R1 menos R1 mais R3 dividido por R1 e 3. Então, essa é a corrente I2. Eu já tinha usado ela para substituir na outra equação e resolver para I3, que era o que a gente precisava encontrar para o exercício anterior. Então, aqui, só substituir os valores numéricos, eu fico com 458,90 menos 4, deixa eu apagar, vou rasurar aqui, 4,418 vezes 103,45, que é o nosso I3, ok? Então, só substituir esses números e isso vai dar uma corrente I2, que é 458,90 menos 457,02, que é igual a 1,88 ampere. Então, é bem baixa essa corrente na bateria descarregada. Afinal, ela está descarregada. E como é que a gente determina, então, a corrente nessa bateria carregada? Que não foi pedido no exercício, mas já que a gente tem I2 e I3, a gente determina I1 só somando I2 e I3, então é trivial. Então, a gente tem I2, que é 1,88 ampere, mais a I3, que é 108,45 ampere. Então, a corrente na bateria carregada é 105,33 ampere. Então, basicamente, é ela que dá toda a corrente, quase toda a corrente, para ligar esse veículo. Então, ótimo. Aí o carro, estando ligado, o alternador dá conta de carregar a bateria morta. Se ela ainda tem capacidade de carga, claro. Às vezes elas simplesmente não carregam mais. Assim como o meu laptop durante a pandemia, a bateria dele foi pro espaço e não carrega mais nada. E 3 não é 104,45? Será que eu fiz 103,45? Não sei de onde eu tirei esse 108, então eu... Não, é 103,45. Eu só digitei errado aqui. 103,45. E aí tá ok. Se for 108 ia dar bem mais... esse número ia ser maior, que ia passar de 110. Então, ok.
É isso, 103,45. Desculpa digitar errado. Bom que vocês estão atentos, gente. O professor costuma cometer uns errinhos, às vezes, de copiar da minha anotação. E ótimo. Apesar de tomar meu café, às vezes eu fico um pouco zureta até chegar a hora da aula. Perfeito. Então, esse é o exercício. Então, na verdade, não é uma bateria carregando a outra, ok, gente? É só duas baterias dando carga para a gente dar partida no motor. Você poderia simplesmente retirar sua bateria e ligar na bateria do outro carro. E aí, ou tira a sua bateria descarregada, coloca a bateria nova carregada, que também funcionaria. A gente costuma fazer essa ligação em paralelo porque é mais prático, que é só você pega o cabo e liga as duas baterias e deu. Aí a coisa funciona sem ter que estar desparafusando bateria, colocando outra. Então, é basicamente isso. Então, vamos para o próximo. Vocês notem que eu coloquei aqui qual número é o exercício no Survey, ok? Vários exercícios da lista de revisão vêm do Survey. Da prova também, viu, gente? Alguns são só modificações do Survey. Se você olhar a figurinha parecida, coisa assim, dá uma olhada que você pode ter uma ajuda aí olhando na solução do Survey. Vamos lá. Exercício 25, do capítulo 28 do Survey, que é o exercício 5 da lista de revisão, ok? Então, esse enunciado diz o seguinte: se R igual a 1492,67 ohm e a diferença potencial, que é epsilon, que está aí, mas que é o enunciado do exercício, né? Mas deu preguiça de digitarem a fórmula, pelo jeito. Epsilon igual a V, que é igual a 297,62 volts, na figura, determine a direção e o módulo da corrente no fio horizontal entre A e E. Use que 12 dividido por 7 é aproximadamente 171 e sua resposta é em amperes. Ok. Se esse exercício está dizendo isso aqui, provavelmente que foi em alguma prova que não podia usar calculadora. Mas não é o caso aqui. Então, o que a gente tem que fazer com esse exercício aqui? Esse tipo de coisa em cruz, em diagonal e tudo mais, é para complicar um pouco a vida, eu acho que à toa, porque no fim das contas, na prática, a gente não monta circuito com essas diagonais, porque é mais chato ficar imaginando como resolvê-lo. Mas o que a gente faz? Primeira coisa, vamos imaginar como a gente simplifica isso aqui. Então vamos pensar o seguinte: esse circuito, na verdade, o que a gente pode dizer que ele é o seguinte. Então a gente aqui tem um R e aqui vamos pensar esse ponto C. Aqui o outro resistor, aqui o D, aqui mais uma fonte. Outra coisa, duas fontes também é algo não usual da gente fazer em circuito, mas tudo bem. Então, esses dois aqui, então esse ponto A, esse ponto E, no fim das contas, eles vão estar com a mesma diferença de potencial. Então, o que eu posso dizer é que os dois estão aqui, pendurados aqui, e eu digo que no fim, esses dois resistores, desculpa, que estão aqui, eles são dois resistores em paralelo, ok? Então, eu vou ter aqui o meu epsilon, 2 epsilon, o meu R, o meu 2R, aqui o meu 4R e aqui o 3R. Então, eu trato eles como se fossem dois resistores em paralelo. Assim, facilita um pouco. Então, eu digo que eu tinha um ponto A, B, C, D, E. Eu digo que aqui eu tenho a linha, por exemplo, né? Aqui eu fico o meu B, meu C, meu D e meu E. No final, a gente tem que voltar para o circuito completo só para fazer uma pequena análise. Mas a gente pode, então, considerar isso aqui como sendo
dois resistores em paralelo, que então eu, obviamente, acho a resistência equivalente deles para simplificar o meu circuito e eu ficar, então, com algo assim. Um resistor apenas aqui. E aqui eu vou ter um R e Q, ok? Obviamente. E qual que vai ser o meu R e Q? Então, associação de resistores em paralelo, 1 sobre R e Q é igual a 1 sobre a resistência do primeiro, que é 4R, mais 1 dividido pela resistência do segundo, que é 3R. Isso me dá um R e Q, que é igual a 1,71 R. Já usando 12 dividido por 7, sendo igual a 1,71. Ok? Perfeito. Então, agora a gente tem que analisar as malhas desse circuito aqui. Vamos primeiro olhar, então, essa junção. Ok? É sempre bom olhar junção. O que a gente tem? A gente sabe que a corrente dessa parte do circuito aqui ela é I1. E a corrente dessa parte do circuito aqui ela vai ser I2. Então, o que a gente tem no final das contas é que, como usual, I1 vai dar igual a... E essa aqui a gente chama de... ela vai ser basicamente I1 mais I2, ok? Para isso dar igual a zero. Então, eu já não preciso ficar colocando a equaçãozinha, mas essa dá I1 mais I2, essa dá I2, e a gente fica então com... Não, acho que aqui eu fiz alguma confusão, peraí. Vamos lá, vamos fazer direito. Então vamos dizer que a gente tem uma corrente I1 aqui, então ela vai ser corrente I1. Aqui a gente tem uma corrente, aqui também vai ser I1. Aqui a gente tem uma corrente I2, I2, desculpa, I2, e aqui a gente tem uma corrente I3. Então, o que entra tem sinal positivo e o que sai tem sinal negativo. Ok? Isso igual a zero. Então, isso vai me dar que I3 e 1 é igual a I2 mais I3. Ok. Eu fiz alguma bobagem aqui, gente. Me desculpem. Tá. Igual a I3, então... Não. Tá errado. Me compliquei aqui, gente. Me desculpem. Mas no fim das contas é o seguinte. Depois eu volto nesse ponto. Não lembro mais o que eu fiz aqui, mas eu achei que a corrente, então, sobre esse resistor é igual a I1 mais I2. E aqui eu tenho uma corrente I2 e aqui eu tenho uma corrente I1, ok? Agora eu não lembro como é que eu analisei essa junção direitinho, mas é que se eu trocar colocar o I3 aqui e ficar trocando essas definições, vai dar confusão, ok? Então, basicamente, eu estou fornecendo I1, estou fornecendo I2, aqui eu fico com I1 mais I2. Então, eu olhei a junção do lado errado. Então, vamos lá. Assim a gente analisa as malhas. Então, vamos olhar a malha da esquerda. O que a gente tem na malha da esquerda? Então, a gente tem esse epsilon aqui, menos, então, a resistência desse resistor aqui, que é R, e a corrente I1. Então, I1, R. Aí a gente tem essa resistência RQ vezes a corrente, que é então, REQ, e a corrente aqui, que é I1 mais I2. E aí depois não tem mais nada. Então tem o epsilon, o R e o RQ. É isso que tem nesta malha aqui. Agora, eu já posso, então,
fazer distributivo aqui e encontrar... então, vamos colocar aqui que 1R mais I1 mais I2 R, isso vezes o RQ. O RQ, então, a gente já escreve como sendo 1,71R, que foi o que eu encontrei com associação paralela de resistores, isso igual a epsilon. Então, basicamente, eu passei o epsilon para o outro lado e inverti o sinal, ou passei esses dois para o outro lado e inverti a equação. Ficou todo mundo positivo. Assim, então, o que tem I1 é esse R mais 1,71 desse segundo termo aqui. E o que tem o I2 é só o 1,71. Então, I2 vezes 1,71 R. Isso igual a epsilon. Então, aqui eu tenho 2,71 I1 mais 1,71 R I1 R I2 igual a epsilon. Então, esse é o primeiro termo, digamos, a primeira equação do nosso sistema linear. E para a segunda malha? Vamos olhar a segunda malha aqui, então. Fazendo esse quadradinho aqui. Segunda malha, a gente tem, então, vamos começar desse aqui, 2 epsilon. Aqui a gente tem, escrevi 3 de epsilon. 2 epsilon. Aqui a gente tem 2R e tem esse RQ. Então vamos lá. 2 epsilon menos, então, I2 vezes 2R. I2 vezes 2R menos, agora a nossa corrente que é I1 mais I2 vezes o R e Q, que a gente já sabe que é 1,71 R, isso igual a zero. Então, agrupamos tudo que tem I1, tudo que tem I2, troca os sinais de acordo, a gente fica com 1,71 R I1 mais 3,71 R I2 igual a 2 epsilon. Então, essa é a segunda equação do nosso sistema de equação linear. A gente montou com essa e com essa aqui. Essa aqui, o que eu já posso fazer é o seguinte, eu já posso encontrar o I2 em função do I1. Então, eu isolando o I2 nessa equação aqui, eu vou ficar com I2 igual a epsilon menos... Então, isso aqui vai passar... Aqui pareceu que é um sinal menos, mas deixa eu botar uma bolinha aqui para não... Bolinha aqui, bolinha aqui. Não parecia que é sinal menos. Então, menos 2,71, que era mais, eu passei para o outro lado diminuindo. R e 1. Isso tudo dividido, então, por 1,71 R. Ok? Esse termo daqui. Então, ficou o I2 isolado. Agora, eu posso substituir esse 2 nessa equação aqui. Eu vou passar para a próxima página, que já está muito entulhado aqui. Então, substituindo o I2 naquela segunda equação, que agora eu estou fazendo solução de sistema linear, ok, gente? Digamos, na prova de vocês, se vocês chegam um sistema de equações lineares, vocês podem ir lá no Wolfram, colocar esse sistema, que ele vai dar a solução para vocês. Mas aqui eu estou mostrando como você calcula algebricamente, ok? Você pode resolver matricialmente também, é outra alternativa. Mas essa é a maneira mais simples possível de se resolver, ok? Então, agora vamos resolver essa distributiva. Vamos abrir termo a termo aqui. A gente chega, então, com esse 1,71R1. Fica aqui paradinho. Mais 3,71 dividido por 1,71. Então, esse R aqui é
cancela com esse R aqui. Então, a gente fica só com isso aqui vezes o epsilon, menos, então, o 3,71 de fora do parênteses, vezes 2,71. Isso tudo dividido por 1,71, vezes I1R. Isso igual a 2 epsilon. Seguindo, então, a gente fica com 1,71 menos 5,880 vezes R e 1, porque eu peguei, então, esse termo aqui, então 171 menos, então eu coloquei em evidência o I1R, e já passo para o lado da direita o que tem epsilon, então vai ser esse cara que é 2, menos essa divisão ali, que é menos 2,170 epsilon. Então agora, resolvendo para I1 aqui, a gente fica com 0,041 epsilon dividido por R. Finalmente temos um valor de corrente. Voltando, então, à equação que eu tinha achado no slide anterior para I2, que era epsilon menos 2,71 R vezes I1, agora a gente tem que o I1 é 0,041 epsilon dividido por R e dividido por 1,71 R. Então, isso vai nos dar epsilon menos 0,111 epsilon dividido por 1,71 R. Então, isso vai dar 0,520 epsilon dividido por R. Então, agora temos os valores da corrente I1 e da corrente I2. Vamos aplicar, então, os valores dados no enunciado. Sendo R igual a 1.492,77 ohms e epsilon igual a 297,62 volts, agora a gente tem I1 sendo igual a 8,17 mA e o I2 é igual a 103,67 mA. Então, só substituir os valores aqui, ok, gente? Aí a gente acha, então, esses números. Perfeito. Agora, a gente tem que olhar o nosso circuito. Ok? Deixa eu ver só como é que está o desenho dele aqui. Eu vou voltar na página anterior. Que o enunciado... Eu esqueci que o enunciado estava nos pedindo. Ele quer saber a corrente no fio horizontal entre A e E. Ok? Então, ele quer saber a corrente neste ponto aqui. Tá? Deste e este. Ok? Então, a gente aproximou, no fim das contas, o nosso sistema a capacitores paralelos aqui. Então, a gente ficou com isso aqui. Então, agora a gente tem um resistor aqui e as fontes aqui, ok? Desculpa ficar meio cortado, mas é para a gente fazer mais rápido. Então, que na verdade a gente tem algo que é um pouco mais complicado se a gente for levar em conta, então, a corrente entre esses dois pontos, ok? Então, a gente tem que saber a corrente que passa nesse resistor aqui. Eu vou determinar que é um I4. Então, sabendo a corrente que passa nesse resistor aqui, a gente vai conseguir determinar, então, qual que é a corrente. Então, vamos olhar essa junção A. Okay? O que tem nessa junção A? Então, em A... Opa, não é parêntese, não. Então, em A,
a gente tem essa corrente 4 que está entrando. Então, aqui a gente tem menos uma corrente I que está saindo, que seria corrente I, e menos uma corrente I1. Okay? Ah, não. Essa é I1 e essa aqui é a I, que a gente quer determinar. Okay? Então, basicamente é isso. O que está sendo considerado aqui, então, é que esta I4 está nessa direção, essa I1 está para cá e essa I está para cá. Porque se eu estou colocando sinal negativo em I, ela está saindo, não está entrando. Okay? Então, isso tudo é igual a zero. E isso me dá, então, essa corrente I, que é a que eu tenho interesse, como sendo I4 menos I1. I1 é a corrente que a gente já estava trabalhando antes, ok? Então, as únicas novidades aqui vão ser essa I4 e essa I, que é o problema quer que a gente determine. Mas como que a gente vai saber quem é esse I4? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença potencial entre A e C, para eu saber qual a diferença potencial nesse resistor. Então, eu faço isso, VC menos VA, vai ser a diferença de potencial no resistor. Aí a gente tem que lembrar que a gente fez essa aproximação de resistores ligados em paralelo, ok? Então, no fim das contas, o que sai daqui? Que eu tenho uma resistência equivalente, esse RQ, que foi o que eu determinei com essa associação paralela, e eu tenho a corrente passando por eles, que é I1 mais I2, ok? Então, aqui entrou I1 mais I2, aqui saiu I1 mais I2, e eu tenho, então, essa minha... Então, se eu olhar essa associação paralela, VC menos VA, então aqui a diferença potencial vai ser a mesma que no A', ok? A e A'. Então, no fim das contas, se eu olhar VC menos VA ou VC menos A', dá na mesma. Então, se eu olhar essa associação em paralelo aqui, eu vou obter o valor DVC menos VA, que é o que eu quero olhar. Então, a corrente eu sei que é I1 mais I2, vezes, então, a minha resistência equivalente do sistema de capacitores em paralelo. Isso substituindo os valores dados no enunciado, então dá 285,49 volts. Ótimo. Mas eu ainda quero saber essa corrente 4. Então, como eu determino a corrente 4? Então, eu agora pego então a diferença de potencial entre A e C, que é igual a entre A' e C, e divido pela resistência do capacitor. Isso me dá... Capacitor não, do resistor. Continuo falando capacitor como resistor. Me desculpem a confusão, gente. Então, a I4, que é a corrente nesse resistor de 4R, vai ser igual a diferença de potencial nele, que é VC menos VA, dividido pela resistência dele. E isso vai dar, então, substituindo o VC menos VA que nós achamos, e a resistência dele, que é 4R, sendo R igual a 1.492, a gente vai achar 47,81 miliampere. Então, a gente sabe o valor de 4 e a gente sabe o valor de 1. A gente vai obter o I, então, como sendo 39,64 miliampere, que é igual a 3,97, já arredondando, vezes 10 na menos 2 ampere. Então, esse é, no fim, o valor da corrente. E ela está indo aqui da esquerda para a direita, ok? Vamos voltar lá no enunciado. Eu não coloquei aqui as alternativas, eu esqueci hoje de colocar as alternativas. Mas, bom, tem uma alternativa que é exatamente esse valor aqui, para esse exercício.
Então, esse exercício é complicado, ok, gente? Realmente é um exercício difícil e essa lista já, pelo menos, já começa a apresentar esse tipo de exercício mais desafiador para vocês. Então, fiquem atentos a esse tipo de exercício aqui. Tem alguns outros que tem uns quadradinhos, assim, com ligação aqui, às vezes tem até um capacitor aqui no meio. Vou dar uma olhada nesse tipo de exercício aqui. Não sei ainda o que vai ser cobrado na prova, porque ela não foi elaborada, mas esse tipo de exercício é o mais complicado que eu imagino que possam cobrar. Okay? Então, você vê que é bem chato, dá umas confusões e tudo mais, porque tem um monte de definiçãozinha, corrente entra aqui, sai ali e tal, do jeito que você monta as equações. Você pode montar várias malhas. Você pode não aproximar, ok? Simplesmente fazer. Aqui você tem, por exemplo, uma quantidade bem grande de malhas que você pode montar. Por exemplo, eu podia montar essa malha aqui, essa malha aqui, essa malha aqui. Tem uma malha externa aqui que eu podia montar também. Eu podia montar essa malha. Eu podia montar essa malha. Então aqui você tem um monte de combinações de malhas possíveis de você montar e não fazer a aproximação de resistor em paralelo, que dá essa confusão no final de ter que ficar dizendo qual corrente é qual. Só que, obviamente, aqui você vai ter várias correntes. Por exemplo, essa junção aqui você tem um I1, você vai ter um I2, um I3 e um I4. Ok? E aí você passa a ter 4 variáveis, então, para você determinar. De 4 variáveis, você vai precisar pelo menos 4 equações, ou seja, montar pelo menos 3 malhas mais essa análise aqui, ou você faz aquela aproximação de resistores em paralelo que eu fiz. Se você fica, como digamos, acha mais conveniente montar um sistema de equações 4x4, colocar lá no Wolfram e ele te dá o resultado do sistema de equações linear, é um caminho. E não é errado, vai dar o mesmo resultado. Agora, para resolver assim, algebricamente, é melhor a gente cair no menor número de equações e variáveis o possível, ok? Mas nada impede de você fazer isso. Lembrando que também nessa junção tem isso, aqui nessa junção você também teria essa outra corrente que aparece aqui, acho que já poderia cair no sistema de 5 variáveis. Bom. Mas então existem diferentes maneiras, ok? Você pode simplificar ou fazer na força bruta todas as malhas. Perfeito. Então, vamos para mais outro exercício. Esse tem um enunciado bastante simples, é o exercício 30. Acho que é o último que eu faço sem capacitores. Então, aqui calcule a potência em cada resistor no circuito abaixo. Bom, aí mostra esse circuito montado aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com esse circuito, eu podia sair fazendo 1, 2, 3, 4, 5 malhas. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 malhas aqui esse exercício. Então, daria para fazer também um sistema 5x5. Mas a gente pode aproximar esse conjunto de resistores aqui como sendo resistores em paralelo, ok? Porque nada impede, aqui como eu tô... Você tem que ver que no fio aqui, por exemplo, o potencial aqui ou aqui é a mesma coisa. Então eu poderia substituir isso por essa ligação aqui, ok? Cortando esse, cortando esse, cortando esse, cortando esse. Seria a mesma coisa. Então a gente tem 2 resistores em paralelo. Então, o que vai virar esse circuito? Vai virar o seguinte, então a gente tem aqui a nossa fonte, aqui um resistor, aqui então esse conjunto de resistores em paralelo, que eu vou achar um RQ, e a gente fica então com esse... Fazendo linha comprida. Aí eu perco quando eu apago. Ok, esse resistor aqui,
e essa fonte aqui, ok? Então, se fica mais simplificado o circuito. E como eu acho esse R e Q aqui, então esse R e Q vai ser dado por associação de capacitores em paralelo. 1 sobre, eu vou dizer aqui que R e Q é igual a 1 dividido pela resistência de 1, que é 4,0 ohms, mais 1 dividido pela resistência do segundo, isso tudo aqui na menos 1, o que vai dar, então, 2,0 ohms. Então, esse é nosso novo circuito. Então, a gente fica aqui com esses 50 volts, 2,0 ohms aqui, 2,0 ohms aqui, e 2,0 ohms também nesse outro resistor. Todos estão com 2,0 ohms. E essa segunda fonte aqui com 20 volts. Agora, podemos olhar as malhas desse sistema. Então, vamos olhar a primeira malha aqui e vamos olhar, antes de tudo, essa junção. Essa junção, então, vamos dizer que dessa malha vem o I1, daqui sai um I2, e aqui vai um I3. Então, a gente fica com I1 menos I2 menos I3 igual a zero. Então, aqui a gente tem I1 é igual a I2 mais I3. Já temos uma equação do nosso sistema de equações, ok? Então, já guardem ela. Agora vamos olhar essa malha aqui, que tem a fonte de 50 volts. Então, tem um resistor de 2 ohms e aqui outro resistor de 2 ohms. Então, 50,0 menos 2,0 e 1. Então, nesse resistor, a gente tem uma corrente I1 passando. E no resistor, esse outro resistor de resistência 2 ohms, a gente tem a corrente I2 passando. Então, 2,0 e 2. Isso é igual a zero. Vamos olhar a segunda malha, que tem, então, a nossa fonte de 20 volts, diferença potencial. Então, 20 volts menos, agora, vamos olhar esse resistor. Nesse resistor tem a corrente I3 passando, que é a desse ramo aqui da malha. Então, 2,0 I3 menos a desse aqui também. Só que agora, aqui que fica a coisa mais complicada, porque tem a questão do sentido, ok? Então a gente olha essa malha aqui, que veio I3, I2, então essa vem nessa direção, passa aqui. Teria que vir assim para a gente continuar com o sinal negativo, mas a gente sabe que essa está descendo, porque foi onde dividiu aqui. Então, no fim das contas, aqui a gente tem que colocar um sinal de mais, ok? 2,0 e 2 igual a zero. Porque então esse ramo está com a corrente assim, e aqui ela não sobe, digamos, né? Falando subir, só no sentido figurado aqui, é claro, né, gente? Nossa corrente está para cá, enquanto aqui o I3 está assim, assim e assim. Então, quando ela está no sentido inverso do que o resto da malha está, a gente tem que inverter o sinal aqui. Ao invés de ser menos nesse resistor, passa a ser mais. E isso muda tudo. Se você errar esse sinal, o exercício fica completamente errado. Então, perfeito. Então, vamos pegar agora essa primeira equação e vamos começar a trabalhar com ela. Então, 2,0 e 1 mais 2,0 e 2, inverti o sinal dos dois, eu passo, então, basicamente eu passei esses dois para a direita e inverti a equação. Eu faço bastante essa operação de inverter a equação, então você já deve estar acostumado com isso. Então, a partir disso, eu posso usar este I1 é igual a I2 mais I3, ok? Então, eu substituo este meu I1 aqui por I2 mais I3. Isso vai me dar, então,
2,0 e 2, mais 2,0 e 3, mais 2,0 e 2, que era o termo que já estava aqui. Isso igual a 50,0. Ótimo. Agora, então, o que eu tenho? Soma esses 2 e 2 com 2 e 2, dá 4,0 e 2, mais 2,0 e 3, igual a 50,0. Agora eu posso isolar o I2. Vamos deixar então 4,0 e 2 é igual a 50,0 menos 2,0 e 3. Então o I2 fica igual a 12,5 menos 0,53. Então, agora escrevemos o I2 em função do I3. Podemos, então, substituir o I2 nesse termo aqui dessa equação e resolver ela para I3. Então, vamos fazer isso. Então, a gente fica com 2,0. Escrever ela em 2,0 e 2 menos 2,0 e 3 igual a menos 20,0. Então, aqui eu só fiz uma álgebra trocando as posições. Isso, então, 2 vezes I2, lembrando que o I2 é 12,5 menos 0,53, a gente vai ficar, então, com 25,0 menos 1,03 menos o termo que já estava ali, 2,03. Isso igual a menos 20,0. Então, menos 3,03 é igual, passando para lá o 25, diminuindo, a gente fica com menos 45,0. Então, inverto os sinais dos dois, isolo o I3, a gente fica com I3 igual a 15,0 ampere. Então, a primeira corrente encontrada. Então, a gente aplica isso na equação do I2. A equação do I2, só para a gente lembrar, 12,5 menos 0,5 e 3. Isso vai me dar um I2 que é igual a 5,00 ampere. E o I1, como a gente analisou a junção, era igual a I2 mais I3. Então é 15 mais 5, que é igual a 20,0 ampere. Então, temos as três correntes. O que ele quer saber é a potência em cada um dos resistores. Então, nesse resistor aqui, a gente tem a corrente I1. Então, para I1 e 2,0 ohms, lembrando que a potência em um capacitor é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência, ok? Então, é isso que a gente vai aplicar a partir de agora. Aplicando isso, a potência fica igual a 800 watts nesse resistor aqui. Antes de se meter nos paralelos, vamos olhar então esse aqui. Esse aqui a gente sabe que é a corrente I3 que passa sobre ele. Então, para I3 e 2,0 ohms, a potência fica igual a 450 watts. Então, já temos a potência em dois dos resistores. Então, esse aqui vai ser 800 watts e esse aqui 450 watts. Como fica, então, nesse e nesse resistor, se a gente resolveu eles em paralelo? Então, o que a gente aproximou foi o seguinte. A gente achou um R e Q para eles. Que a gente sabe que entra aqui uma corrente I2. Obviamente, também sai aqui uma corrente I2. Então, quando a gente tem eles em paralelo, como a gente imaginou eles assim, a gente fica com, então, esse aqui que é 4,0 ohms e 4,0 ohms. Aqui entra I2, e aqui sai
I2. E quanto tem em cada um dos dois, eles têm a resistência igual. Então essa corrente se divide igualmente aqui entre os dois. Então aqui a gente vai ter I2 dividido por 2 e aqui também I2 dividido por 2. Então, para a corrente sendo I2 dividido por 2 e a resistência sendo 4,0 ohms para cada um dos casos, então a gente tem uma potência em cada um deles que vai ser I2 dividido por 2 ao quadrado vezes a resistência. Isso dá 25 watts em cada um deles. Okay? Então a gente tem aqui 800 watts, 450 watts, e nesse aqui 25 watts, e nesse aqui 25 watts. E está resolvido o problema. Então é bastante equaçãozinha, gente. É bastante probleminha, complicaçãozinha, associada em paralelo. Aqui até não teve algum que a gente teve que simplificar associando em série, mas em breve tem outros exercícios que tem isso. Então, é algo que vocês têm que praticar, ok? O José perguntou, se os resistores não tivessem o mesmo valor, como a corrente iria se dividir? Aí você tem que usar a equação para achar cada uma das correntes, ok? Se você for olhar a questão das associações em série, em paralelo, você lembra que você tem, por exemplo, para capacitor, você tem lá a diferença de potencial se mantém, a carga se divide, ou a carga se mantém, a diferença de potencial se divide. Aí você tem algo também para corrente. No fim, você pode resolver por malha de Kirchhoff, ok? Também. Fazer uma malha e ver como fica. Mas provavelmente já tem alguma expressão pronta. Eu não lembro agora de cabeça, mas obviamente o problema vai ficar um pouco mais complicado se ter uma equação a mais aqui inserida no sistema. Ok? Então, tem que olhar com calma, mas aí você ia ter uma equação a mais para resolver, basicamente. Se um é o dobro que o outro, até que é fácil, você sabe, mas se são números quaisquer, aí você tem que acabar fazendo a equaçãozinha, ok, gente? Então, espero que não tenha nada desse tipo na prova, mas eu acho que não, seria um pouco além do nível de dificuldade esperado. Mas dá para resolver, só mais equação que você tem que colocar no seu sistema. Basicamente, sistemas quanto mais complicados são, mais equações você tem para resolver. Okay? Maior é o sistema de equações lineares. Talvez para a próxima aula, que a próxima aula a gente entra já em campo magnético. Talvez eu faça uma que eu monte o sistema de equação. Vou pensar se é viável. Para montar só o sistema de equação linear direto, com todas as malhas que tiverem. E aí joga num resolvedor de sistemas de equações lineares. Que na prática é mais ou menos por aí que a gente faz, ok? Não difícil de estar resolvendo circuito algebricamente assim. Perfeito. Nós vamos então para o próximo exercício. Então, hoje os exercícios estão mais demorados. Agora a gente começa a colocar capacitor junto. Okay? Então a gente começa a ter circuito RC. Só que eu não vou resolver o circuito RC simplão, porque esse é muito direto, digamos assim. Então eu já vou colocar aqui um circuito mais complicadinho. Então, no circuito da figura, o interruptor S ficou aberto por muito tempo. Então, ele é fechado. Determine a constante de tempo para antes do interruptor ser fechado, depois do interruptor ser fechado, e na letra C, sendo que o interruptor foi fechado em t igual a 0, determine a corrente no interruptor em função do tempo. Então, o que ele quer dizer com que o interruptor ficou aberto por muito tempo? Então, isso aqui ficou por muito tempo rodando, ou seja, o capacitor já está
carregado com a sua carga Q máxima. Okay? Essa é a ideia. Então, vamos dizer que é muito tempo. Tem sempre significado quando essas coisas são faladas por muito tempo, ou por muito pouco tempo. Então, sempre tem que olhar isso. Como você tem um gráfico de circuito RC que ele te dá a carga em função do tempo sendo algo que converge, então, para um valor de carga máxima, você tem um tempo muito longo, significa que você já está na sua carga Q máxima, ok? Então, isso significa. Agora, vamos lá. Então, antes do interruptor ser fechado, o que tem esse circuito? Tem uma malha apenas. Então, a gente sai daqui. Às vezes eu bugo aqui que eu aperto um botãozinho sem querer. Então, a gente sai daqui, vem para cá, vem para cá e vem para cá. Não tem outro caminho para o circuito, é só uma malha. Então, a gente tem o circuito RC. E aqui, nesse caso, o que a gente pode considerar é que a gente tem dois resistores em série, ok? Então, tem uma fonte no meio, mas não importa, no fim das contas. Então, enfim, se tivesse aqui, se tivesse os dois aqui, agora que está aberto, não importa. Porque, no fim das contas, a corrente passando nos resistores vai ser a mesma. Você só tem uma corrente aqui, porque não tem mais que uma malha. Então, a gente acha a resistência equivalente desses resistores em séries como sendo a soma das resistências deles, que é 100 mais 50, então a gente tem 150 kΩ de resistência. E ele quer saber qual que é a constante de tempo. Constante de tempo é RC. Opa! Constante de tempo tal. Vou ter que fechar aqui e abrir porque ele bugou. Às vezes o PowerPoint se entrega. Só um pouquinho, gente. Ok, voltamos. Ótimo. Então, corrente, eu não vou mostrar tudo aqui de novo, mas a corrente é só uma, corrente I para quando está aberta a chave. E a constante de tempo que ele quer saber é esse tal, que é igual a RC, ok? Então, é algo que está... Desculpa, cachorrinho. Bela, fica quietinha, Bela. Vem, Bela. Vem, Bela. Tá brava. Se vai chover, ela tá ficando nervosa. Então, a resistência, a gente vai usar esse RQ, que foi a resistência dos dois resistores em série. Então, a gente fica com 150 vezes 10 na 3 ohm, vezes a capacitância, que é 10... Opa. 10, não 1. 10,0 vezes 10 a menos 6, que é microfarad. Então, a gente acaba com um tempo tal de 1,50 segundos. Ok? Então, esse RC vem porque você acaba lá com a sua expressão para carga com T dividido por RC. Aí ele escreve isso como T dividido por tal, para chamar. Porque tem unidade de tempo, então ela tem um significado de tempo, ok? Que tem a ver com, digamos, o tempo de carga ou descarga do seu capacitor. Você sabe mais ou menos quanto tempo ele demora para atingir um certo nível de carga, tendo ideia desse tempo, como é que ele chama? Constante de tempo. Okay? Então, beleza. Essa é a letra A, simples e direta. E a letra B? Agora ele quer saber quando fecha o circuito, qual é, então, esse tempo característico. Então, agora aqui, isso aqui fechou. Okay? Então, agora temos o seguinte. Que temos agora um sistema que vai ter malhas diferentes. A gente tem, então, essa malha aqui. A gente tem essa malha aqui. E tem a malha externa também. Mas uma coisa que a gente pode olhar,
obviamente, é malha a malha, e ver o que está acontecendo. Então vamos olhar para a malha que tem o capacitor, que é, afinal, a gente quer saber a propriedade do capacitor. Então, nessa malha, o que a gente tem? A gente tem nosso capacitor, qual que é a queda de potencial nele? É Q sobre C. E tem um resistor, que a queda de potencial nele é R vezes I. Isso igual a zero. Então essa é a nossa malha. Sem olhar as outras malhas, só fazendo a equação dessa malha aqui. Então, como eu determino essa corrente? Essa corrente é basicamente a variação de carga em função do tempo. Então eu posso dizer que isso aqui é menos Q dividido por C menos R dQ dt. Isso igual a zero. Então, remanejando essa equação, a gente fica com dq dt é igual a menos 1 sobre RC. Já começa a aparecer esse RC, ok, gente? Vezes Q. Isso aqui é uma equação diferencial que tem uma solução bastante simples, que no fim é o que a gente acha carga em função do tempo para descarga de um capacitor, ok? Isso aqui vai dar Q0 vezes E na menos T dividido por RC. Então, basicamente, a gente está resolvendo um circuito resistor-capacitor, circuito RC. E o nosso tempo, constante tempo, é esse RC aqui. Só que aqui a gente só tem esse resistor nessa malha. Então a gente só se preocupa com a resistência dele. Não se preocupa com o resistor da outra malha. Então aqui, como é que a gente vai achar o valor dessa RC? Então aqui eu vou dizer que o meu R é igual a 100 kΩ, que é... Estou resolvendo só essa malha aqui, gente. Esse é o segredo, digamos, desse problema aqui. Então o tal, a capacitância continua sendo a mesma. Então a gente tem R vezes C, que vai ser 100 vezes 10 na 3, vezes a capacitância de 10 vezes 10 a menos 6. Isso igual, então, a 1,00 segundos. Porque agora esse capacitor está descarregando. Então, no fim das contas, se você for olhar o circuito todo, você tem, além dessa fonte fornecendo carga, que dá uma corrente, você tem também esse capacitor fornecendo carga. Perfeito. Agora, a parte C, que complica um pouco, porque aqui a gente resolveu um circuito que era uma malha só, e agora só essa malha da direita que a gente pode resolver, que ela já digamos, ela já tem já se resolve somente com ela, não preciso de outras equações para resolver junto. Já na C, ele quer saber qual a corrente aqui no interruptor. Então agora a gente tem que olhar primeiro essa junção aqui. Então a gente tem o I1 e duas correntes que vêm para cá e para cá. Então eu estou colocando sempre o I2 nesse sentido e o I3 aqui. Vamos manter isso aqui. Então I1, I2 e I3, que no fim das contas vai dar o que a gente sempre tem encontrado, que é o I1 igual a I2 mais I3. E no fim das contas, esse é positivo, negativo, negativo, igual a zero, então fica I1 igual a I2 mais I3, que é uma equação que a gente guarda, que a gente vai precisar dela. Então vamos olhar para essa malha 1 aqui. Essa malha 1, o que ela tem? 10 dessa diferença potencial, 10,0, menos, então, é esse resistor aqui, que é 50,0 vezes 10 na 3 ohms, vezes a corrente I1, corrente que está passando nele. Isso é igual a zero. Então aqui eu já posso resolver para I1. Então, I1 vai acabar dando 10,0 dividido por 50,0 vezes 10 na 3. Essa corrente I1 é 200 microampere. E vamos olhar para a malha 2. Então a malha 2, a gente calculou já o I3, que a gente sabe que é a variação
da corrente em função do tempo, que a gente já determinou. Então, a gente sabe que a expressão dela vai ser a derivada da carga em função do tempo. Então, isso vai ficar como sendo I0 menos T dividido por RC. Então, se eu derivo o Q de T, que eu tinha mostrado aqui, então eu derivo isso, vai cair esse RC aqui. Então, no fim das contas, vai ficar esse Q0 dividido por RC, a gente transforma isso num I0, ok, gente? Então, no fim das contas, a gente consegue dizer quem é esse I0. Então, para isso, obviamente, né, para o T igual a zero. Então, esse I0 vai ser igual à carga inicial dividido por RC, como eu tinha falado que se vem da derivada. Qual a carga inicial? A capacitância vezes a diferença potencial. Então, isso fica aqui só, cancelam-se as capacitâncias, V sobre R. Então, a diferença potencial no início, que o capacitor está totalmente carregado, vai ser a mesma da bateria, que é 10 volts, dividido, então, pela resistência do resistor desta malha 2. Então, esse I0 fica igual a 100 microamperes. Ótimo, mas aí a gente ainda tem esse termo aqui. Deixa eu passar para a próxima página. Então, vamos deixar aqui que o nosso I1, que a gente já tinha determinado, é 200 microampere. E o I2, então, ele vai dar o I0, que é 100 microampere, vezes essa exponencial de menos T dividido por RC. I2 não, I3, desculpa. Eu fiz tudo em função de I3, I3. Okay, então, lembrando que isso aqui está fechado. Aqui é I1. Aqui é a I2, que é a corrente no interruptor. E aqui é o I3, que a gente acabou de determinar. E a gente sabe que o I2... o I1 é igual a I2 mais I3. Então, o I2 ele fica sendo igual a I1 menos I3. Então, a gente sabe quem é o I1, é 200 microampere menos 100 microampere E na menos T dividido por RC. A ideia é que quanto mais o capacitor vai carregando, vai descarregando, desculpa, mais corrente tem que acabar vindo para o I3, para ir carregando o capacitor. Então, é por aí. Okay? Aqui a gente tem uma fonte, esse capacitor vai descarregando e à medida que o tempo passa, então a gente vai tendo uma corrente menor nessa parte aqui e vai passando mais corrente por aqui. Então é mais ou menos por aí, gente. Então, esta é a solução desta letra C, que é a parte difícil desse exercício, e a gente começa a lidar com esses circuitos com resistores e capacitores. Perfeito. Eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho mais 2 exercícios ainda. Hoje eu preparei exercício suficiente, gente. Tem esse aqui, que acaba ficando... esse aqui eu uso os... Vamos fazer esse aqui, que eu faço solução com, agora, aparelhos de medida. Então, voltímetro, amperímetro, que a ideia é mostrar um conceito que eles podem inserir resistência no sistema e alterar as medidas, no fim das contas. Mas se você fizer isso de uma maneira correta, no fim das contas, isso não vai alterar tanto assim essa medida. Então, vamos lá.
exercício 44, do capítulo 28 do Servo, sexta edição. A letra A, ele diz o seguinte: uma bateria de 6,40 volts, então 6,0000 volts, tem resistência interna de 20,000 ohms. Calcule a corrente em um resistor de 180,000 ohms conectado ao circuito. Então aqui ele dá 5 algarismos significativos. No enunciado ele pede, eu não escrevi aqui, mas eu planejava falar para vocês. A ideia é fazer as contas com 5 algarismos significativos. Então a gente sempre vai carregar 5 algarismos significativos fazendo todos os cálculos. Então o que a gente tem aqui? Uma malha. Okay? Então a gente só tem essa malha aqui. A gente tem um resistor aqui, outro resistor aqui, passando pelo mesmo caminho. Então eles estão em série. E a gente vai ter um circuito com uma resistência equivalente, que vai ser igual então a 20,000 mais 180,00, que dá 200,00 ohms. 5 algarismos significativos sempre. Okay? É o que ele pede no enunciado. Qual vai ser a corrente? Corrente é igual a epsilon dividido por R. Epsilon sendo essa tensão na fonte. Então, 6,0000 dividido por 200,00. Isso é igual a 0,03. Tem que ter 5 algarismos significativos. Eu tenho aqui? Não. Zero à esquerda não conta, gente. Então, ampere. Então, 0,030000 ampere. Zero à direita conta. No resistor, então, em R igual a 180 ohms, então, se eu for medir aqui essas duas pontinhas e não todo o meu sistema, então eu vou ter uma diferença de potencial ΔV igual a I vezes a resistência desse resistor. Então a corrente foi a que a gente acabou de determinar, que é 0,030000, vezes então a resistência 180 ohms desse resistor. Isso dá uma diferença potencial entre os terminais do resistor de 5,4 mil volts. 5,4000. Aqui tem 5 algarismos significativos, está certo. Ótimo. Na B, ele diz o seguinte: então, um amperímetro de resistência interna de 0,50000 ohms e um voltímetro de resistência interna 20.000 ohms são conectados ao sistema. Encontre as medidas em cada um deles. Então, ele quer saber quanto esse voltímetro está medindo e quanto esse amperímetro está medindo corrente. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Agora a gente passa a ter um sistema com malhas. Okay? A gente tem essa malha interna, a gente tem essa malha aqui e a gente tem a malha externa. Okay? Então, vamos olhar essa malha aqui. Essa malha aqui não é muito interessante, mas o que a gente pode observar disso aqui é que basicamente esse cara tem uma resistência de 20.000 ohms e esse aqui a gente já viu antes que tem a resistência de 180 ohms. Então, e esse aqui, 20.000 ohms. Basicamente, o que a gente está tendo aqui é um sistema de resistores em paralelo que eu posso, então, simplificar esse circuito para algo desse tipo aqui. Ok? Então, aqui tendo uma resistência devido a esses dois resistores em paralelo. Qual vai ser a resistência equivalente, então, do voltímetro em paralelo com o resistor de 180 ohms? Vai ser 1 dividido pela resistência do voltímetro mais 1 dividido pela resistência do resistor. Isso dá um REQ equivalente, que é igual a 178,39 ohms.
Então, no fim, quando você está falando um resistor em paralelo, aqui não mudou muito a resistência do resistor, mas mudou levemente. Okay? De 180 foi para 178,39. E aqui, a resistência da bateria, né, que é como ele tinha até mostrado na alternativa anterior, eu fiz tracejadinho aqui para mostrar que era a resistência intrínseca da bateria, e a do amperímetro em série. Então, a gente vai ter vou chamar então esse aqui de RQ1, e vou chamar um RQ2, que é dessas. Então aqui eu tinha esquecido de colocar que tem o amperímetro aqui ainda. Depois a gente chega no circuito final. Então a gente tem perímetro e associação em paralelo. E a gente também tem... Então, basicamente o que a gente está tendo aqui é esse resistor da bateria, ok? Do amperímetro, e essa associação em paralelo do resistor com o voltímetro. Então, esse meu REQ2 dá, olha, a resistência da bateria, que é 20,000, mais a resistência do amperímetro, que é 0,50000, mais, assim, então, essa resistência equivalente 1, que é da associação em paralelo do voltímetro resistor de 180, que é 178,39. Isso tudo, então, me dá um RQ2 que é 198,89 ohms. Então, lembra que no exercício, na alternativa A, a gente achou 200 ohms. Então, é um pouquinho diferente. Não é muito diferente, mas é um pouquinho diferente. Agora, ele quer saber, então, vamos olhar a corrente medida no amperímetro. A corrente medida no amperímetro vai ser, então, epsilon dividido por R, e o epsilon é 6,0000, dividido pela resistência do meu circuito, que é 198,89, que é igual a 0,03067 ampere. Então, basicamente, mudou aqui na quarta casa decimal, que antes a gente tinha 0,03000. Então, essa foi a alteração na medição com esse amperímetro inserido. E o ΔV no voltímetro vai ser, então, igual a corrente vezes a resistência. A resistência, então, desse sistema aqui em paralelo do voltímetro e resistor. A corrente 0,03067 vezes o 178,39, isso aqui é igual a 5,3816 volts. Sendo que o que a gente encontrou na alternativa A foi 5,4000. Então aqui a gente teve diferença na segunda casa decimal. Então, inserem-se algumas mudanças no circuito quando a gente está colocando o multímetro lá e fazendo as medidas. Por isso que nunca o que a gente mede é exatamente o que a gente espera, porque a gente não tem nenhum voltímetro e nem amperímetro sem resistência interna, ok? Então, ou com resistência infinita, seja lá o que for. Então, agora ele quer saber a letra C, que ele muda, então, o terminal que estava aqui nessa ponta para cá, do voltímetro. Quer saber quais são as medidas agora. Então, agora o circuito muda mais consideravelmente, né? Então, a gente passa a ter uma nova associação aqui. A gente tem uma associação em paralelo, que vai ser dessa maneira aqui. Então, resistor da bateria, resistência da bateria, né? Então, aqui tem o voltímetro, aqui a gente tem o amperímetro e o resistor de 180 ohms. Então,
é mais ou menos isso aqui que a gente aproxima esse circuito, ok? Mais ou menos não, é isso aqui que a gente aproxima este circuito. Então agora tem que fazer essa associação em série aqui e depois em paralelo. Então vamos achar o REQ1, que vai ser relativo a essa associação em série do amperímetro e o resistor de 180 ohms. Isso então é igual a 180,00 mais o 0,50000. Isso vai ser igual a 180,50 ohms. Sempre com 5 algarismos significativos, ok? É isso que eu estou fazendo aqui. E o RQ2, então agora eu tenho o RQ1, eu acho o RQ2, que é essa associação em paralelo aqui. Então meu RQ2 vai ser igual a 1 dividido pela resistência do voltímetro, que é 20.000, mais 1 dividido por 180,50, que foi essa associação em série que eu acabei de achar. Tudo isso elevado a menos 1. Então isso vai me dar um REQ2, que é igual a 178,89 ohms. Ok. Nós temos que lembrar que tem ainda a resistência intrínseca da bateria. Então a gente pode associar também agora este e este. Ficar então como se só um resistor no sistema. Isso vai dar um R, então agora uma associação em série, que vai ser um RQ3, que então é a resistência intrínseca da bateria, que é 20,000, mais o REQ2, que é 178,89 ohms. Isso então nos dá uma resistência de 198,89 ohms. Ótimo. Então, agora podemos encontrar a corrente. A corrente do sistema vai ser a diferença de potencial da bateria, né, dividido pelo RQ3, e isso vai dar igual a 0,03068 ampere. Agora, no voltímetro, então, vou colocar, escrever mais fácil, escrever em M com 4 pernas é difícil, em V, no voltímetro. A gente vai ter um ΔV, que é igual a corrente vezes a resistência. Mas que resistência vai ser essa? Então, a resistência no voltímetro vai ser a minha resistência equivalente 2, antes de eu associar com a da bateria. Então, RQ2. Isso vai dar... zero é a corrente que a gente acabou de calcular, 0,0300168 vezes 178,89. Então isso nos dá um ΔV de... Deixa eu botar aqui embaixo, vai melhor tirar esse igual para não dar confusão. ΔV que fica igual a 5,3966 volts. E no amperímetro, então, no amperímetro, a gente está olhando a malha externa. Okay? Então, nessa malha externa, a gente tem uma corrente que é igual então, a esse ΔV que a gente acabou de encontrar, dividido pela resistência. Agora, a resistência de desses... desculpa, essa RQ1, que seria devido ao amperímetro e a esse resistor de 180 ohms. Então a gente fica com essa diferença potencial que a gente achou, que o voltímetro mediu aqui e aqui, que é o mesmo que medir aqui e aqui, então tem nas fontes equivalente, 3
966, dividido então pela resistência em série amperímetro, resistor de 180 ohms, que é 180,50. Isso vai dar uma corrente de 0,0299898 ampere, que é bastante próxima a que a gente achou lá no sistema sem medição nenhuma, mas não é igual, ok? Então aqui a gente tem uma diferencinha. Aqui no fim das contas, acho que fizer a diferença vai dar aqui nessa casa decimal. Mas é bastante próximo, mas não é igual. Essa é a ideia. Perfeito, gente. Eu tinha mais um exercício separado para vocês, que seria também um exercício difícil, mas agora não vai dar tempo de resolver, que seria esse aqui. É o 66 do Serway. Então ele tem esse circuito que tem dois resistores, uma fonte, um capacitor. Ele liga o voltímetro aqui no capacitor e tem uma chave. E essa chave ela fecha quando a voltagem no capacitor ficar menor que maior, no fim, aqui tá errado, gente. Quando fica maior do que 2 ΔV dividido por 3, ΔV sendo a voltagem da fonte, e ele abre quando isso for menor que ΔV dividido por 3. Então o que ele vai ficar fazendo é isso aqui, ele carrega o capacitor, chega nessa carga, ele começa a descarregar porque ele fecha esse circuito e o capacitor passa a descarregar. E fica fazendo isso. Ele quer saber o período, ou seja, o tempo que demora para se repetir todo esse ciclo aqui. É um exercício, digamos, um pouquinho chatinho de resolver, mas e ele inseriria um conceito. Então, para quem for tentar resolver e não empacar, o ponto é que tem uma hora que você tem que usar essa equação aqui. Então, eu só vou mostrar a equação diretamente e vocês tentam resolver. Se não conseguirem, entre em contato. Então, se eu estou partindo, estou começando a carregar o capacitor aqui e vindo até aqui, né? Ok? Obviamente não consegui desenhar igual a curva aqui, mas basicamente eu estou carregando um capacitor que eu não estou começando a carregar do zero. Então, normalmente o que você está vendo lá no livro, você está vendo essa carga do capacitor vindo do zero. Aqui você já está partindo de um ponto, ele já tem uma diferença de potencial entre as placas do capacitor inicial. Então, como eu faço isso? Não está no livro. Então, o que você faz é o seguinte, você tem, essa equação vai ficar epsilon mais delta V0 menos epsilon, falo menos, mas saio mais, menos epsilon, isso vezes E dá menos T dividido por RC. Você vai precisar, quando você for fazer essa parte aqui do exercício da carga, aplicar essa equação. Epsilon, então, no fim das contas, é a voltagem fornecida pela bateria, que nesse caso aqui é ΔV. E o ΔV0 vai ser essa voltagem inicial entre as placas do capacitor, que nesse caso vai ser ΔV dividido por 3. Você vai aplicar essa equação de carga de capacitor dessa maneira. Que ele dá no livro é uma equação que você aplica quando você começa com uma diferença de potencial, quer dizer, esse ΔV aqui sendo zero. Ok? Então, se você quer, então, o que eu fiz exercício por conta desse truque apenas. Então, tentem fazer utilizando essa equação, assim vocês conseguem resolver ele sem maiores problemas. Imagino, porque a outra parte das malhas já é algo mais direto. Mas então você vai ter essa malha aqui, né, quando o interruptor está aberto dessa maneira aqui. Então aí quando você fechar o interruptor, você passa a ter essa malha aqui também. E a malha só com resistor e um capacitor, ela é simples de resolver, que é o circuito RC. Então, descarregando, você tem uma expressão, você aplica ela. Então, para sair desse ponto aqui e vir até esse ponto aqui,
descarga de capacitor, simples, sem mistério nenhum, porque essa já sai, já tem expressão no livro a partir de uma diferença potencial entre as placas inicial. E depois você, para essa parte aqui, então, aí você vai aplicar essa equação aqui. Aí você consegue achar quanto tempo você demora para partir de uma carga V sobre 3, delta V sobre 3, e chegar em 2 delta V sobre 3, e o tempo que você demora, o tempo que você demora para partir de uma diferença potencial 2 delta V sobre 3 para chegar em delta V sobre 3. E depois, quanto tempo você demora para partir de delta V sobre 3 para chegar até 2 delta V sobre 3. Somos 2 tempos ao período. Ótimo. Então era isso que eu consegui mostrar para vocês hoje, gente. Infelizmente não consegui mostrar todos os exercícios, mas bom que deu para ocupar todo o tempo e não como nas outras aulas que sobrou tempo no final. Tudo ok com vocês, gente? Como é que estão as aulas, as videoaulas e lições agora dessa semana que não sou eu mais que gravei os vídeos dessa semana? Tá tudo ok? Tá dando para acompanhar o conteúdo? Também tem conteúdo de outras videoaulas, né, de outras instituições, outros professores que eu vi que dão aula em vez de resolver exercício. Então, a vantagem dessa parte remota do ensino é que vocês têm acesso a material de vários professores, né? Vocês podem ter acesso às aulas de todos os professores sem ter que estar em mais que uma sala, fisicamente, que seria impossível, né? Então, acho que fica bem fácil de vocês se adaptarem, no fim das contas. Eu resolvi focar em exercício porque eu vi que a maioria dos professores está passando conteúdo. O conteúdo eu considero que já é dado nas lições, né, que tem tanto texto quanto as mini-aulas. Então tá ótimo, gente. Ficamos por aqui hoje. Parar a gravação agora.